Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 41.2, falando sobre o que, amadinha? Sobre literatura, humanismo. Vamos lá, então? Acompanhe comigo aqui a nossa aula de revisão. Temos aqui o seguinte, meu querido. No humanismo, você sabe que é aquele período, né, de transição lá da Idade Média para a Idade Moderna, tá certo? Nós temos aqui, foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século quê? XV, com o Renascimento, e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média. Teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede lugar para quem? Para antropocentrismo, né? Passando o homem a ser o centro de interesse. Quais são as principais características, né, dessa escola, desse movimento, desse estilo literário? Antropocentrismo, o homem no centro do conhecimento, cientificismo e racionalismo, demonstração da figura humana, suas expressões e detalhes das proporções e descentralização do conhecimento, onde a igreja perde o monopólio do conhecimento com o desenvolvimento da imprensa, tá certo? Lembrando, né, que é chamado de humanismo período que se segue ao medievalismo, na Europa, antecedente ao quê? O Renascimento. O Cancioneiro Geral é coletânea das poesias desse período, organizado por poeta Garcia de Rezende, de 1470 a 1536, e foi publicada em 1516. Dessa antologia faziam parte, além do próprio Garcia, poeta como Bernardo de Ribeiro, João Ruiz de Castelo Branco. Então, aqui nós temos os principais, né? Fernão Lopes, que se destacou na questão de ser cronista, né? Aí começou a surgir a questão da prosa. Garcia de Rezende, Gil Vicente, que teve seu destaque, né? Da questão da dramaturgia, né? Que ele é o pai do teatro português. Temos Miguel Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante Alighieri, Francisco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Tá certo? Então, aqui, amadinho, só lembrando a questão da espiritualidade versus humanismo, né? O pensamento religioso espiritualista que predominava até então foi o quê? Aqui naquele período teocêntrico, né? Deus como centro. Tá certo? Aí passou aqui para a vida, né, da questão da visão humana, o homem no centro, porque o homem começou a fazer aquele questionamento, tá certo? E essa tensão entre as duas visões diferentes pende para o predomínio da visão antropocêntrica, caracterizando esse período que foi chamado de quê? De humanismo, tá certo? Então, aqui terminando a revisão, só focando nessa questão. Ó, homem no centro. E teocentrismo, Deus no centro. Essa que é a diferença. Belezinha? Fico por aqui. Daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá. Olá, amadinho. Chegou o grande momento do nosso Tirando Dúvidas. Resolução de atividade de sala. Vamos lá, então, amadinho, colocando na prática. Temos aqui a questão 1. É característica fundamental do humanismo. Olha só, a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XIV e XVI. Olha aqui, ó. A. Estrutura das catedrais góticas. B. Obras dos artesãos das corporações de ofício, quase que não sai. Seitas sincréticas, como a maçonaria. D. Obras dos pintores e escultores renascentistas. E. Aulas de filosofia escolástica. A, B, C, D.
D ou E? Então, olha só, característica fundamental do humanismo, valorização do corpo humano. Vai ser observado no contexto do século XIV e XVI. Qual? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui gabarito letra D, ó, obras de pintores e escultores renascentistas. Vamos ver por quê, né? As obras de artes plásticas do período do Renascimento valeram-se das concepções humanistas. Isso pode ser observado nos procedimentos utilizados pelos artistas, como o estudo da anatomia do corpo humano, da perspectiva isométrica, estudo esse indispensável para a composição do volume das esculturas e o contorno das formas humanas nas pinturas. Beleza? Eis aqui a justificativa da questão 1. Questão 2. Humanismo é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudos e seu condicionamento de pensamento e a expressão que era conhecida desde o século XV. Isso aqui é John Allen. O Dicionário do Renascimento italiano, né, de Rio de Janeiro, tal, Jorge Editor, de 1988, página 137. De acordo com o trecho, né, anterior, e por meio de seus estudos históricos, é correto afirmar que o programa humanista. Então, aqui ele fala que é uma palavra inventada no século XIX para descrever o programa de estudo e seu relacionamento de pensamento e expressão que era conhecido desde o final do século XV. Então, de acordo com esse trecho, por meio de seus estudos históricos, o que é correto afirmar desse programa humanista? Temos aqui a letra A. Era encabeçado por reis e papas, né, os mecenas, os quais auxiliavam humanitariamente os artistas do século XIX a compreender as formas artísticas do Renascimento. B. Era marcado por uma valorização de temas naturalistas, opondo-se aos temas religiosos e sua ligação e proximidade com a Igreja Católica e a protestante do século XIX. C. Constituía-se por uma aproximação comum do grego e humano, valorizando o equilíbrio das formas e proporções, no exemplo de arte barroca humanista do século XV. D. Atrelava-se ao mundo de pensar renascentista, no qual o homem e a natureza passavam a ser valorizados na construção do conhecimento mundano. E a valorização de ideias como a coletividade e a expropriação da propriedade privada. Então, nós temos aqui A, B, C, D, U, E. Qual é? Nós temos aqui a letra D, né? Teve como parâmetros principais a valorização do homem e da natureza. A partir desses modelos, todo o corpo humano teórico de procedimento. Beleza? Vamos lá, então, questão 3. A imagem do homem vitruviano é aquele lá que está bem no centro, dentro de um círculo lá, é aquela imagem. É uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci e exprime antropocentrismo e a harmonia das formas que caracterizaram as obras artísticas do período renascentista. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar. O que não é correto afirmar? Letra A. Um dos principais fundamentos intelectuais foi o humanismo. Concepção segundo a qual o homem deveria ser valorizado como epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. B. O estudo do homem e da natureza, nesse período, fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa da teoria heliocêntrica para Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. C. Um dos seus maiores expoentes foi o Leonardo da Vinci, um modelo intelectual renascentista pelo fato de ser dedicado às múltiplas áreas de conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física, a botânica, além da pintura.
D. O termo renascimento designa uma modalidade de expressão intelectual urbana e burguesa originária da Península Itálica que constituiu a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Tá cristã, mas é cristã, tá, amadinho? Deixa eu ver se eu consigo aqui. E os homens da época atenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que essas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra E, né? Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmia, pela conexão que essas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Beleza? Questão 4. O Renascimento amplo, movimento artístico, literário e científico, expandiu-se. Será que estou voltando, amadinha? Na Europa, provocando transformação da sociedade. Sobre o tema é correto afirmar. Não, é outra questão. A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e tradição medieval. B. Houve o resgate pelo intelectual renascentista das ideias medievais ligadas aos dogmas de catolicismo sobre a concepção teocêntrica do mundo. C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer o sentido da identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com sua vontade e interesse. E os estudiosos do período buscaram o apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Amadinhos, A, B, C, D ou E? Dê uma analisada aí. A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra E, né? Os estudiosos do período buscaram o apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. Tá certo? Gabarito E. Se liga no Enem chegando aqui para vocês. Vamos lá, direto. Nós temos aqui, além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos que foram: letra A, os elementos da cultura persa. B, os elementos da cultura clássica grega e romana. C, os fundamentos teológicos dos heréticos, como os de Marcião. D, as estruturas do pensamento de Confúcio. E as estruturas do pensamento de Buda. Então, o que nós temos aqui? A, B, C, D ou E? Esse daí está quase dada, né? Nós temos aqui o gabarito letra B, que fala os elementos da cultura clássica, como filosofia, a retórica, os conhecimentos matemáticos, inclusive as línguas grego e latim. Foram de fundamental importância para o humanismo e tiveram grande impacto nas obras de arte e no pensamento político do Renascimento. Belezinha? Ok, amados, terminamos a nossa parte das atividades, né, dos exercícios. Agora, amadinho, vamos lá para o nosso clube de leitura. Aqui o nosso clube de leitura, nós estamos na unidade 2. Temos aí A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Quando estavam dentro do salão, um rapaz chamado Fernando se aproximou dela e deu em cima dela. Mas ela não gostava dele, sendo cristiano. Ao sair do salão, acabou tropeçando e caindo devido a toda a bebida tomada por ela.
De repente, um vulto se aproximou dela e a beijou. A partir daí, ela acordou pensando que quem a tinha beijado fora Cristiano. No dia seguinte, ela recebeu uma ótima notícia. Então, aqui, quem será esse trechinho aqui? Está falando de quem? Você que já começou a fazer a leitura. Está falando de quem? Está falando, né, da nossa protagonista, né? Isabel. Olha só Isabel aqui, né? Que ela, vamos lá, você vai, tropeça, o amadinho que gostou dela, chegou a dar um beijo. Aí ela fica, quando ela retorna, pensa que é o primo, né? Aí, ó, ela fica pensando, a imaginação vai longe, tá certo? Então, você já chegou nessa parte? Você não chegou, ficou curioso? Vai lá, amadinho. Vamos fazer a leitura do nosso livro A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Agora sim, agora aqui os amadinhos estão curiosos. Estão curiosos? Qual é a escola que vai aparecer aqui? Ou quais escolas? Nós temos aqui alunos do primeiro ano da escola da Extensão Justino, Escola Aurélio e Extensão Justino Luiz Rocconi, CRED Ariquemes Montenegro, tá certo? A professora Zilda Toledo, tá? Alunos do primeiro ano da Escola Aurélio. Um forte abraço aí a todos. Temos também a Escola Francisca Martendal. Só que aqui, ó, esqueceu de falar. Olha só qual é o município, qual o distrito. Professora Thaisa Alves Cipriano Marim, tá? Os alunos do primeiro ano, né? Teve um momento do clube de leitura, né? Os amadinhos lá na biblioteca da escola e também na parte externa da escola, né? Para pegar toda a turma. Porque às vezes, né, como alguns professores falam, professora, porque nesse dia veio só um pouquinho de aluno, aconteceu isso, acontece os imprevistos, né? Acontece. Mas aqui a professora, poxa, faltou um, mas aqui tem outra foto, beleza? Vou pegar todos os amadinhos, tá certo? Então, aqui é Francisca Martendal, professora Thaisa. Beleza? Certinho? Vamos lá, então. Dando sequência aqui. Ai, amadinho, cadê a foto? Ainda não apareceu, amadinho? Estou aguardando, tá bom? Se não apareceu, se a turma, se você ainda não apareceu aqui no nosso clube de leitura, no espaço do clube de leitura, relaxa, vai chegar o dia. Tô recebendo aqui, é devagarinho, amadinho, tá bom? Não fique triste, nenhum amadinho aí, nenhum professor presencial, tá? Que vai aparecer. Professor Osias, estou aguardando a sua foto. Professor JR, lá no contato só tem JR. Tem o professor Wilson, os dois professores presenciais, né? O Wilson, estou aguardando a foto da turma, professor, tá certo? Hoje só chamando a atenção dos professores, beleza? Então, vamos lá, o pensamento do dia, nós temos o seguinte: o amor e o respeito recíproco entre quem aprende e quem ensina é o primeiro e mais importante degrau para se chegar ao conhecimento. Este pensamento é de Erasmo de Roterdão. Belezinha? Olha aí. Então, amados, estamos chegando, né? Chegamos, né? A mais um término de uma aula, tá certo? Agradeço a companhia de cada um de vocês, tá certo? Meu muito obrigada, sintam-se abraçados pela amadinha, tá certo? E até a próxima aula.